Pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. O vídeo de hoje é dedicado a uma explanação bem genérica sobre as carreiras jurídicas. Quem está ingressando no curso de Direito, obviamente, está desejando, sonhando, planejando ingressar em uma das carreiras jurídicas. Muitos ainda não têm uma decisão firme, não é? Claro, ninguém pode exigir, desde o início do curso de Direito, uma definição por parte de alunos e alunas de que carreira seguirão. Basicamente, nós sabemos que existem algumas alternativas, que são as alternativas mais comuns dentro das tradições das profissões jurídicas, que é a advocacia, a magistratura, o Ministério Público. E a advocacia, no caso, existem muitas outras alternativas além da advocacia privada, que é a advocacia pública. O aluno pode almejar, por exemplo, ser um advogado do poder público, pertencer à Advocacia Geral da União, a procuradorias de estados, a procuradorias de municípios, que seria justamente o advogado que iria defender em juízo essas entidades federativas, municípios, estados ou Distrito Federal ou a União. Ou a advocacia privada, que seria justamente uma advocacia voltada para pleitear, o interesse das pessoas de um modo geral, em juízo, no judiciário, defendendo seus direitos, seja na área civil, seja na área penal, e uma advocacia que cresceu muito, que foi justamente a advocacia previdenciária, e cresceu por conta de um aspecto curioso que existe no Estado de Direito no Brasil. O Estado Social criou um sistema de proteção social, que vamos dizer assim, um sistema previdenciário e assistenciário, vamos dizer assim, bastante amplo, e de modo não correlato, não criou um órgão com um número suficiente de funcionários para atender às demandas. E muitas vezes não há possibilidade de avaliar todos os casos de pessoas que têm o direito à aposentadoria ou a benefício assistenciário. Aí entrou em cena a advocacia previdenciária para pleitear esses direitos junto ao Estado. E, claro, existe um leque de coisas que não dá para, podemos dizer assim, detalhar aqui, porque o vídeo ele vai falar genericamente sobre algumas atividades. Algumas questões de ordem muito peculiar. No Brasil existe a advocacia em relação à advocacia comum, porque muitas vezes um advogado do interior, de uma cidade do interior, uma cidade com até 80 mil habitantes, vai ter que exercer um papel um tanto quanto de amistosidade, de, vamos dizer assim, de proximidade com servidores do Poder Judiciário, com servidores de um modo geral, até com magistrados, Ele não pode manter uma relação que não seja amistosa, que não pode ser hostil. Eu diria que o advogado na área privada, em cidades do interior, ele teria que ser até um tanto quanto político, muito maleável. É da estrutura do nosso poder, exige-se isso. Às vezes um advogado muito aguerrido, muito independente, isso é uma constatação, eu não estou defendendo a postura assim. Às vezes um advogado muito independente, ele passa a sofrer retaliações, vamos dizer assim, é da estrutura da nossa sociedade. A sociedade que nós temos formalmente como democrática na Constituição, às vezes não é tão democrática assim, nas relações sociais. As relações entre as pessoas, na verdade, às vezes importam muito mais do que o conhecimento. Pode existir que existam bons juristas em cidade do interior que não tenham alcançado sucesso. Por quê? Porque, na verdade, não tem essa maleabilidade, não tem esse perfil mais político, de ser um cara mais amistoso, às vezes até dado a relações não muito nobres e não muito lícitas. Então, na verdade, a advocacia tem esses problemas também. E, claro, não apenas no interior, mas no plano nacional, Não se vê grandes advogados, por exemplo, criticando ministros do STJ e nem ministros do STF. Por quê? Porque muitos desses advogados de renome nacional, eles têm ações no STF. E não seria muito interessante, muito simpático, e não seria bem recebido pelos ministros dos tribunais superiores, críticas que fossem críticas fervorosas, inclusive questionar a postura de tais ministros perante julgados que repercutem nacionalmente, inclusive algumas posturas até que são questionáveis porque são tendenciosamente políticas, posturas de ministro do STF, mas você não vê
grandes escritórios de advocacia ou grandes advogados que pertencem a grandes escritórios de advocacia, né, com projeção nacional, escreverem obras, artigos ou pronunciamento criticando esses ministros. Por quê? Porque muitos deles têm ações e têm interesse lá. Não seria interessante, né, conflitar com ministros do STF. E claro, nós temos a magistratura estadual, né, que é vinculada aos Estados-membros. Nós temos, existe também a magistratura federal, né, e a magistratura do trabalho, que é uma magistratura especializada, tanto a do trabalho como a magistratura federal. São ligadas à União, né, os servidores do Poder Judiciário, Federal, né, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho são vinculados à União, são juízes federais, né, e podemos dizer assim, tipicamente a função nuclear do direito, né, que é dizer o direito, mesmo que tradicionalmente a gente mantenha esse jargão, né, que a função do judiciário é dizer o direito, é compor conflito. Né? Hoje nós temos um ativismo maior por parte do judiciário, e o ativismo é justamente aquela postura em que o juiz muitas vezes se sobrepõe até à vontade do legislador, né, à vontade da lei e do poder executivo, e faz com que o direito seja, vamos dizer assim, entre aspas, reescrito com a finalidade específica de cobrir algumas lacunas, né, ou insuficiências da lei. A função, tipicamente, do magistrado, né, é essa, mas nós sabemos também que existe o viés político, existe influência política também na magistratura, existem coincidências, por exemplo, de sobrenomes em tribunais de justiça, juízes que são parentes de desembargadores, são filhos, são netos, etc. Existe, não podemos dizer assim, claramente um aparelhamento por parte de famílias, um apossamento por parte de famílias de modo completo. Existem muitos concursos sérios, mas o ingresso pelo menos genericamente, por concursos que são concursos com muita lisura, né, mas não deixa de existir algumas coincidências e também a possibilidade do Poder Judiciário, inclusive, por conta de um corpo administrativo muito amplo de servidores públicos de um modo geral, né, servidores que são lotados por concurso público, mas existe também a possibilidade de se nomear servidores públicos, né, sem concurso público, indicação de pessoas em comarcas do interior e assim por diante. E o que não deveria ocorrer, ocorre no Brasil, que é justamente o quê? Uma possibilidade de influência maior de indicações políticas dentro do Poder Judiciário para serventuários da Justiça. Então, no Brasil, acaba ocorrendo muitas vezes, não uma independência, mas uma certa interdependência entre poderes. Por quê? Porque, às vezes, né, mandatários de cargos no Poder Judiciário, que estejam ocupando, por exemplo, presidência de tribunais e tudo mais, podem indicar pessoas para o Poder Executivo e o Poder Executivo pedir, como moeda de troca, indicação para o Poder Judiciário. Né? A questão é que a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, ela é muito bem, vamos dizer assim, muito bem centrada na Constituição e na legislação, muito bem delimitada, todos os rolos de competência, todas as competências atribuídas a cada um dos poderes judiciários, né? Mas nós sabemos que na prática, né, existe assim, limites muito grandes para a independência de juízes no Brasil. Nós não podemos dizer que os juízes não sofram influência por parte de políticos. Dizer que existe magistratura independente no Brasil, completamente independente, é até utópico, né? Deveria existir. Mas no mundo inteiro não existe, de acordo com alguns teóricos, não existe juízes imparciais completamente. Cada juiz tem de alguma forma influência, seja pelo seu meio, pela sua ideologia, sua posição política, sua formação, né, moral, né, sua formação religiosa e assim por diante. Claro que isso vai acontecer no mundo inteiro, mas no Brasil, além disso acontecer, como reprodução do que já ocorre no mundo, existem as questões mais pontuais de influência política. Um magistrado no interior, muitas vezes, ele se sente honrado até demais por força de muito assédio político. Às vezes até recebendo benefícios extras, né, de possibilidade de indicar pessoas da família para cargos em comissão, em poder executivo municipal, estadual, seja o que for. E, claro,
vamos dizer assim, uma certa flexibilidade em relação a determinadas ações. No comum, né, para o direito comum, para julgar crimes, né, para apreciar ações civis, não tem muito o que se discutir, que a função do magistrado, na verdade, tipicamente no Brasil, acaba sendo algo muito normalizado, né? Não existe muita, podemos dizer assim, muitas destemperanças. Mas quando são ações que lidam com a fazenda pública, né, e por conta de uma legislação que é muito benéfica até a políticos, de um modo geral, ou a quem se envolve com corrupção no Brasil, nós temos alguma maior possibilidade de influência política nesse âmbito, né, de juízes que podem até se comprometer politicamente. Bom, de todo modo, eu falando isso, eu já falei da advocacia e falei agora da magistratura, é bom que quem está ingressando no curso de Direito já tenha isso em vista, que existe muita influência política nas carreiras, e especialmente, claro, nessas em que você entende que poderia ser independente, autônomo, e não é. Né? Aquele que sonha em ser estável, né, no serviço público, sim, vai conseguir a estabilidade no serviço público, mas não necessariamente vai conseguir independência. Gravem isso. Você pode conseguir estabilidade, né? Você pode conseguir, no caso, a vitaliciedade, depois de ingressar na magistratura. Mas, necessariamente, você não vai conseguir a independência que você acredita que poderia ter, né? De acordo com o quê? Com as regras que criam um estatuto da magistratura. E o Ministério Público é o quê? O Ministério Público, nós poderíamos dizer, assim, sucintamente, que é um órgão de Estado que zela pelo quê? Pelo Estado Democrático de Direito. É como se fosse um advogado pago pelo Estado, mas não é advogado privado. Não é nem correto dizer que é um advogado, mas é como se fosse. Né? Qual é a função de um promotor de justiça, por exemplo? Né? Claro que eu não vou entrar em todas as áreas, quais são os diversos ministérios públicos que tem. Vou aqui usar mais como exemplo o Ministério Público do Estado. Quais são as funções principais? Primeiro, no caso, né, propor ação penal pública naqueles crimes em que cabe ação penal pública contra aqueles que cometeram crimes, né, que são crimes mais graves, né, como, por exemplo, homicídio, né, ou crimes contra a administração pública. E também zelar pelos interesses difusos e coletivos, como o meio ambiente, né, como a ordem urbanística, etc. Direitos da criança e do adolescente, direitos dos idosos. É como se fosse, né, um fiscal do Estado Democrático de Direito que visa justamente o quê? Tentar estabelecer um instrumento importante de controle do poder político, né, e, claro, também de como a lei está sendo cumprida. O promotor de justiça é um fiscal da lei. Mas mesmo assim, sendo um fiscal da lei, tendo a prerrogativa de ser autônomo, independente, também pode sofrer influência política. Então, não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita ilusão, né? Não é bom não se ter muita ilusão em relação justamente a essas funções. Uma ou outra pode lhe conferir maior independência, mas haverá sempre, de alguma forma, uma influência política de um lado ou de outro. A magistratura, o Ministério Público, o ingresso se dá por concurso público, via de regra. Existem aquelas vagas que não são preenchidas por concurso público, como o chamado quinto constitucional, que eu posso esclarecer em outra oportunidade, né? No caso, a magistratura para ingresso em tribunais, as nomeações para o STF, que são indicações, não é concurso público. Mas nós sabemos que nessas carreiras, mesmo por concurso público, você pode vislumbrar o seguinte, que essas funções lhe garantirão estabilidade, mas não necessariamente independência. Porque o Brasil é uma democracia formal, mas a sociedade não é bem democrática assim. Um promotor de justiça muito aguerrido, muito ativo, muito independente numa cidade do interior, ele pode sofrer consequências políticas, mesmo que ele não seja removido facilmente, mas ele pode ter, vamos dizer assim, sofrer represálias, né, em determinadas regiões do Brasil, onde existe muita hostilidade, onde existe um poder de mando político até selvagem, né, e um poder de mando político aliado a poder econômico, pode ser que um promotor de justiça não alcance tanta autonomia. E claro, eu queria deixar aqui um espaço, né,
porque eu não vou falar de todas as categorias de funcionário público que possa ser ocupada por pessoas que sejam bacharéis em direito, né? Eu falei tipicamente e basicamente das mais conhecidas, que é a advocacia, a magistratura e o Ministério Público. Eu queria deixar aqui um espaço para uma outra carreira jurídica que é muito importante, que às vezes muitos olham com preconceito, né? Mas é bom se distanciar, porque hoje o estatuto da delegacia, né, do cargo de delegados de polícia, né, vamos dizer assim, é fundado numa regra clara na Constituição que exige que o delegado de polícia, né, antes não se exigia da Constituição de 88, quando fosse possível nomear até uma pessoa que não fosse formada em direito para delegado, isso ocorria. Mas a partir da Constituição de 88 foi obrigatório que os delegados de polícia sejam delegados de polícia de carreira e sejam bacharéis em direito. Né? Ao contrário do que muito se pensa, que é uma profissão que necessariamente o sujeito tenha que exercer com autoritarismo, isso é enganoso. O delegado de polícia, ele não tem que ser uma pessoa autoritária, muito pelo contrário. O delegado de polícia vai fazer justamente, né, vai presidir o inquérito policial das infrações penais que ocorrem na sociedade, e ele é justamente o responsável, em primeiro momento, em procurar manter a paz social, dirigindo justamente os seus subordinados como agentes, né, como investigadores da Polícia Civil, para que haja, vamos dizer assim, de modo muito transparente, investigações que elucidem crimes que a sociedade precisa saber quem são os autores e que a sociedade queira ver punidos. Claro também que os delegados podem de alguma forma sofrer influência política, e isso ocorre em muitos estados do Brasil com mais intensidade, em outros nem tanto, mas nós podemos dizer que hoje, por exemplo, no estado da Paraíba, nós temos uma polícia bastante profissional, de se elogiar, né? Claro que existem os defeitos, existem as questões de ordem estrutural, orçamentária, existe ainda muitos servidores que são de outras gerações, mas dos últimos concursos nós podemos observar, pelo contato que nós temos com membros da polícia, é uma polícia bastante qualificada e, claro, a polícia em si, ela existe para servir a sociedade, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que necessariamente o investigador de polícia teria que ser um truculento. Ele pode usar da força quando for necessário, quando ele estiver fazendo diligências importantes em relação, por exemplo, à investigação de crimes, ou quando for cumprir mandatos judiciais para prender pessoas que tenham, vamos dizer assim, que estejam devendo à justiça, né? Eu não estou falando aqui, quando eu estou falando de delegados de polícia, eu não estou falando da polícia militar, né? A polícia militar merece uma outra atenção específica, uma outra discussão. Nós estamos falando da polícia civil. E o delegado de polícia civil é uma carreira jurídica importante, porque exige-se desse profissional que vai ocupar essa função conhecimento técnico jurídico, conhecimento científico, né, bastante aprofundado, não só do direito penal, do direito processual penal, da medicina legal, do direito civil, do direito administrativo, do direito constitucional. Né. E é obrigatório saber, justamente, e com base no conhecimento do direito constitucional, entender qual é até o seu mistério, a sua finalidade, a sua função para a sociedade. Então, não devemos ter preconceito, não devemos menosprezar, é uma função importante de uma carreira jurídica que deve ser assim entendida. Bom, essa é a minha contribuição aqui para as carreiras jurídicas. Nós falamos aqui genericamente, mas pelo menos vocês podem ter uma direção, né, de como é composto o leque de carreiras básicas para o direito. E, de antemão, um alerta: não existe a melhor carreira jurídica ou a mais ou menos complicada. Cada um tem o seu grau de complexidade, dada justamente a natureza de cada cargo que vai ser exercido. Ser delegado de polícia não é mais arriscado do que ser advogado, depende de que advocacia você preste, em que lugar você esteja, né? Ser promotor de justiça não o torna mais independente, necessariamente, mesmo que exista prerrogativas na Constituição, do que um delegado de polícia. Vai depender
do contexto vai depender justamente da região geográfica, do estado da federação e da postura de cada pessoa que exerça essa função. Bom, eu aguardo algum comentário, alguma dúvida de vocês, estou aqui pronto para responder e, em suma, era isso que eu queria passar para vocês aqui. Um abraço a todos e até lá.